O milagre de Mariana, uma criança livre da intussuscepção. Mariana tinha apenas 3 anos quando sua mãe, Dona Clara, notou que algo estava muito errado. A menina, antes cheia de energia, passou a chorar sem parar, dobrando as perninhas sobre a barriga como se sentisse uma dor insuportável. No início, Clara pensou que fosse apenas uma cólica, mas quando Mariana começou a vomitar e sua barriga inchar de forma estranha, o medo tomou conta dela. O médico do posto de saúde, após examinar a criança, ficou sério. Senhora, acho melhor levar sua filha para o hospital agora. Pode ser intussuscepção, uma obstrução intestinal grave. Se não for tratada rápido, pode levar a complicações sérias, até mesmo a morte. As palavras do médico ecoaram na mente de Clara como um martelo. Ela não tinha plano de saúde, e o pouco dinheiro que ganhava como diarista mal dava para o aluguel e a comida. O marido, seu João, trabalhava como servente de pedreiro, mas estava desempregado havia meses. Como pagariam as despesas de um hospital? E se a cirurgia fosse necessária? Clara sentiu as lágrimas escorrerem enquanto abraçava Mariana, que gemia de dor em seus braços. Foi então que se lembrou da vizinha Dona Maria, uma senhora tranquila que sempre falava da congregação cristã no Brasil, a igreja onde congregava. Lá Deus ouve as orações, minha filha, ela costumava dizer. Clara nunca tinha ido a uma igreja e sua família não era religiosa, mas, desesperada, bateu à porta de Dona Maria com Mariana nos braços. Por favor, me ajuda. Não sei mais o que fazer, chorou. Dona Maria não hesitou. Vem comigo. Vamos levar sua filha para a igreja. Deus é poderoso e pode curá-la. Clara, sem outra esperança, aceitou. O salão da congregação cristã no Brasil era simples, sem luxos. As paredes brancas, os bancos de madeira enfileirados e, no frente, uma mesa coberta com uma toalha branca, o lugar onde, mais tarde, seria servida a Santa Ceia. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos e blusas discretas, os homens de camisa social e calça comprida. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos de louvor a Deus, acompanhados por um pequeno órgão de pedal, tocado com reverência. Clara entrou carregando Mariana, que agora estava pálida e fraca. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, aproximou-se. O que aconteceu, minha irmã? Clara, com a voz trêmula, contou tudo. O ancião ouviu com atenção, depois colocou a mão no ombro dela. Deus é misericordioso. Vamos orar por esta criança. Os irmãos se aproximaram. Alguns já conheciam Clara de vista, ela era nova na região, mas isso não importava. Na congregação, todos eram recebidos como família. O ancião pediu que todos se ajoelhassem. As orações começaram fervorosas, cheias de fé. Senhor Jesus, tu que curaste os enfermos, que abençoaste as crianças, olha por esta pequena. Livra-a deste mal, em nome de teu santo nome, amém. Mariana, mesmo com dor, parecia sentir uma paz estranha naquele lugar. Clara, que nunca tinha orado antes, repetia baixinho, Senhor, salva minha filha. Eu creio em ti. Após a oração, o ancião sugeriu que levassem Mariana ao hospital mesmo assim. Deus opera de muitas formas, minha irmã. Às vezes, ele usa os médicos também. Mas tenha fé, ele já está agindo. Dona Maria ofereceu-se para acompanhá-las e Clara, com o coração um pouco mais leve, aceitou. No hospital, os médicos confirmaram. Era intussuscepção, uma condição em que uma parte do intestino desliza para dentro de outra, causando obstrução. A cirurgia era urgente. Clara, assustada, não sabia como pagar, mas uma assistente social interveio. Temos um programa de emergência para casos como este. Vamos providenciar. Enquanto Mariana era preparada para a cirurgia, Clara sentou-se no corredor e chorou. Então, lembrou-se das palavras do ancião. Deus está no controle. Ela fechou os olhos e orou novamente. O que aconteceu a seguir deixou os médicos atônitos. Quando abriram Mariana para operar, encontraram o intestino, já desobstruído. Não havia mais sinais de intussuscepção. Isso não é possível, murmurou o cirurgião. Parece que o intestino se desfez sozinho. Nunca vi nada igual. Clara soube no mesmo instante que era um milagre. O mesmo Deus que ouvirá as orações na congregação tinha agido. Uma semana depois, Clara voltou à igreja com Mariana, agora saudável e brincando como qualquer criança. Desta vez foi para agradecer. O salão estava cheio para a Santa Ceia, o momento sagrado em que os irmãos partilham o pão e o vinho em memória do sacrifício de Jesus. Clara, emocionada, pediu para dar seu testemunho. De pé, como era o costume na congregação, ela contou tudo: o desespero, a oração, o milagre. Eu não conhecia a Deus, mas Ele me conhecia. Ele viu minha filha e a curou. Agora eu e minha família queremos servir a Ele também.
Muitos irmãos choraram. O ancião sorriu e disse: assim é o nosso Deus. Ele não olha para quem somos, mas para o nosso coração. Naquele mesmo dia, seu João, que também havia ido à igreja, decidiu que queria ser batizado. Se Deus fez isso por nós, quero viver para Ele, disse. E assim, algumas semanas depois, na frente de todos os irmãos, João foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como manda a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Mariana cresceu ouvindo a história de como Deus a curou. Hoje, com 10 anos, ela já sabe de cor vários hinos da harpa cristã e adora participar das reuniões. Clara e João são membros fiéis da igreja, sempre prontos a ajudar quem precisa, assim como foram ajudados. A lição que ficou é que Deus não desampara seus filhos. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está presente, especialmente onde há fé sincera e um coração humilde. A Congregação Cristã no Brasil não tem grandes estruturas nem propagandas, mas tem algo muito mais valioso: a presença de Deus, que opera milagres quando seu povo ora com fé. E assim, a história de Mariana se tornou mais um testemunho vivo de que na simplicidade e na confiança em Deus, não há impossíveis. Mas a história de Mariana não parou por aí. Quando ela completou 12 anos, algo inesperado aconteceu. Durante uma reunião de oração na igreja, enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus, o bom pastor, Mariana sentiu um ardor no peito, como se uma voz suave lhe dissesse: você tem um chamado. No início, ela não entendeu bem o que aquilo significava. Mas, nos dias seguintes, o sentimento só crescia. Até que numa tarde, enquanto ajudava a mãe a arrumar a sala para um culto, ela olhou para o púlpito vazio e sentiu uma certeza: um dia, ela estaria ali, não só como membro, mas como serva de Deus. Clara, percebendo a mudança na filha, chamou-a para conversar. Mariana, com os olhos brilhando, contou tudo. João, que ouvia em silêncio, sorriu e disse: filha, se Deus está falando com você, não tenha medo. Lembre-se de como Ele já agiu em nossa vida. Se foi Ele quem te deu a vida de volta, imagine o que ainda pode fazer por você. Com o apoio dos pais, Mariana começou a participar mais ativamente dos cultos. Aos poucos, passou a ler trechos da Bíblia nas reuniões, sempre com uma voz firme e cheia de emoção. Os irmãos da igreja notaram a unção naquela menina que anos antes havia sido um milagre vivo. Muitas irmãs mais velhas se comoviam ao vê-la, lembrando do dia em que todos oraram por sua cura. Um domingo, durante o culto da manhã, o irmão que presidia pediu que alguém lesse o Salmo 23. Sem hesitar, Mariana levantou a mão. Todos olharam com carinho enquanto ela, de pé, lia com uma clareza que surpreendia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sua voz não tremia. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas só para ela. Após o culto, uma irmã chamada Dona Maria, que estava na igreja desde os tempos da cura de Mariana, se aproximou e segurou suas mãos. Com lágrimas nos olhos, disse: menina, você não é só um milagre. Você é uma prova de que Deus não só cura, como também chama. Tenho certeza de que Ele tem um grande propósito para você. Os anos passaram, e Mariana não só cresceu na fé como também se tornou uma jovem dedicada ao serviço do Senhor. Aos 18 anos, ela começou a dar estudos bíblicos para outras meninas da igreja, sempre com a mesma simplicidade e amor que aprendeu com seus pais. Muitas vezes ela contava sua própria história, mostrando como Deus transforma o impossível em possível. Um dia, durante uma convenção regional, o irmão que pregava fez um convite: se alguém aqui sente o chamado para servir a Deus de maneira especial, que se levante. Mariana não pensou duas vezes. Ela se levantou, e com ela mais alguns jovens. Os irmãos presentes se emocionaram, especialmente aqueles que conheciam sua história. Era como se Deus estivesse confirmando: esta é a menina que eu salvei para a minha obra. Hoje Mariana é uma obreira na Congregação Cristã no Brasil. Não tem títulos nem busca glórias, mas carrega consigo algo que nenhum diploma pode dar: a marca de um milagre e a certeza de que, quando Deus chama, Ele também capacita. Sua vida é um testemunho de que os milagres não são só para um momento, mas para uma jornada inteira. E assim, a história que começou com uma oração desesperada de uma mãe e um pai, agora se estende como uma luz para muitos. Porque Deus não só ouve os clamores, como também prepara os que Ele salva para serem instrumentos de bênção. E na congregação, onde a fé é simples e verdadeira, os milagres não têm fim. Eles apenas se multiplicam, de geração em geração. A vida de Mariana na Congregação Cristã no Brasil não é feita de holofotes ou reconhecimentos, mas de pequenos gestos que falam mais alto que qualquer palavra. Toda semana, ela está lá entre as irmãs, ajudando a preparar o café para os cultos, arrumando as cadeiras ou simplesmente ouvindo quem precisa de um ombro. Mas é nos momentos de oração que seu testemunho ganha força.
Quando as mães chegam com seus filhos doentes, ou quando algum irmão desanimado compartilha sua luta, Mariana não precisa contar sua história, seus olhos já dizem tudo. Há uma paz nela que só quem foi tirado das garras da morte conhece. Um dia, uma jovem chamada Lúcia chegou à congregação arrasada. Seu filho de 3 anos, Pedro, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos não sabiam como tratar. Os exames mostravam que o quadro piorava a cada semana, e os especialistas já falavam em preparar a família para o pior. Lúcia ouviu falar de Mariana por uma irmã da igreja e, mesmo sem conhecê-la, sentiu que precisava conversar com ela. Quando se encontraram, Mariana não ofereceu palavras vazias. Apenas segurou a mão de Lúcia e disse: Deus que me tirou de um leito de morte pode fazer o mesmo por seu filho. Mas você precisa crer de verdade. Elas começaram a orar juntas, não só nos cultos, mas em visitas à casa de Lúcia, onde Mariana levava não só a fé, mas também uma esperança que contagia. Os médicos continuavam sem respostas, mas Pedro, aos poucos, começou a apresentar melhoras que nem a ciência conseguia explicar. Primeiro foi a febre que sumiu de repente. Depois, os exames mostraram que os níveis críticos estavam se normalizando. Até que, em uma consulta de rotina, o médico olhou para os papéis, coçou a cabeça e disse: Isso não faz sentido. Não há explicação médica para essa recuperação. Hoje Pedro corre pelos corredores da congregação, brincando com as outras crianças, enquanto Lúcia chora de gratidão toda vez que vê Mariana. Ela não é só uma obreira, diz Lúcia. Ela é a prova de que Deus ainda faz milagres. E o mais lindo é que ela não guarda isso para si. Ela divide essa fé com quem precisa. Mariana sorri quando ouve esses relatos, mas sempre desviar o assunto para Deus. Não fui eu, ela repete. Foi o Senhor. Eu só obedeci. E é assim que ela vive, como um vaso nas mãos do oleiro, sabendo que o milagre que recebeu não foi para seu próprio benefício, mas para que outros também pudessem crer. E a história não para por aí. Porque na congregação cada testemunho se torna uma semente. Cada vida transformada inspira outra. E assim, o milagre que começou com uma menina à beira da morte agora se multiplica em centenas de vidas, algumas curadas no corpo, outras libertas na alma, mas todas tocadas pelo mesmo Deus que não mudou. O Deus que ouve, que age e que ainda hoje escolhe os simples para confundir os sábios. Porque no final, os milagres não são sobre nós. São sobre Ele. E enquanto houver alguém disposto a crer, a história de Mariana e de tantos outros vai continuar sendo escrita, página após página, com as marcas da graça de Deus. No mesmo ano em que Mariana recebeu sua cura, uma mulher chamada Rosa chegou à Universal arrastando não só o corpo frágil, marcado por anos de artrite reumatoide, mas também um coração pesado. Ela já havia sido abandonada pelo marido, que não suportou ver a doença consumir sua esposa pouco a pouco. Os médicos diziam que suas articulações estavam tão deformadas que nunca mais conseguiria segurar um copo, muito menos abraçar seus netos. Mas Rosa não foi à igreja por esperança, foi por desespero. Se Deus existe, que me prove, murmurou entre lágrimas enquanto entrava pela primeira vez na congregação. Naquele dia, o pastor falava justamente sobre a fé que move montanhas, citando a história de Mariana. Rosa ouviu, mas seu coração endurecido resistia. Até que no final do culto, o obreiro se aproximou e perguntou: Irmã, você quer ser livre? Ela olhou para suas mãos retorcidas, quase sem sentir os dedos, e respondeu com um suspiro: Já tentei de tudo. Não tenho mais forças nem para acreditar. Mas o obreiro não desistiu. Colocou as mãos sobre seus ombros e começou a orar com uma autoridade que Rosa nunca havia visto. Não eram palavras bonitas, eram palavras de guerra. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Os ossos que secaram vão reviver. As articulações que doíam vão se mover. E então aconteceu. Primeiro, um calor estranho percorreu seus braços, como se sangue quente voltasse a circular onde só havia dor. Rosa sentiu um formigamento nos dedos, e de repente, sem pensar, fechou a mão. Aperta, abre, aperta, abre. Ela olhou para as próprias mãos, agora flexíveis, e começou a chorar. Não de alívio, mas de susto. Meus dedos, eles estão se mexendo, gritou, e a igreja inteira parou para ver. O obreiro sorriu. É Jesus, irmã. Ele está te curando agora. Em questão de minutos, Rosa se levantou do banco sem a bengala que a acompanhava há anos. Andou até o altar, ergueu os braços que antes mal conseguia levantar, e começou a louvar. A dor havia sumido. As deformidades visivelmente reduzidas. No domingo seguinte, ela voltou à igreja, mas dessa vez não sozinha. Trouxe a filha, que há anos lutava contra a depressão, e o genro viciado em álcool. Se Deus fez isso por mim, disse Rosa com os olhos brilhando, Ele pode fazer por vocês também.
E fez. Sua filha, que mal saía da cama, começou a sorrir novamente depois de uma oração de libertação. O genro, que chegava bêbado em casa, jogou fora todas as garrafas após um culto de quebra de maldição. A família que estava desmoronando foi restaurada. E Rosa? Hoje ela é uma das primeiras a chegar na congregação, não mais como uma mendiga de milagres, mas como uma testemunha viva de que Deus ainda opera. Toda semana ela abraça os novos visitantes e conta: eu era uma mulher morta em vida. Mas aqui Deus me deu não só a cura, mas uma nova família na fé. E assim como um rio que transborda, o milagre de Mariana, que já havia tocado Rosa, agora alcançava mais vidas. Porque na Universal, ninguém é apenas um espectador. Todos são chamados a ser parte da história. Alguns chegam arrastando dores físicas, outros carregando feridas invisíveis. Mas quando o Espírito Santo começa a agir, as cadeiras de rodas são abandonadas nos fundos da igreja, os remédios são jogados no lixo, e os rostos marcados pela tristeza se iluminam com um brilho que só vem de quem encontrou Jesus. Era o caso de Carlos, um homem que chegou à igreja depois de um AVC que o deixou com metade do corpo paralisado. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria, mas sua esposa, que já frequentava a Universal, se recusou a aceitar aquele veredito. Todas as noites, ela orava sobre ele, ungindo sua testa com óleo consagrado. Até que em um culto de quarta-feira, enquanto o pastor clamava por milagres, Carlos sentiu algo como um choque elétrico percorrer seu corpo. De repente seu pé direito, imóvel há meses, mexeu. Depois a perna. Ele segurou no braço da esposa e tremendo se levantou. Passo a passo, manco mas determinado, caminhou até o altar. A igreja explodiu em glórias. Na semana seguinte, Carlos voltou correndo, literalmente para agradecer. Eu não deveria estar de pé, disse emocionado. Mas Deus me deu não só a cura, como uma segunda chance de servir a Ele. E assim, a cadeia de milagres continuava. Porque na Universal não se fala de Deus no passado. Fala-se dele no presente. O mesmo Deus que ressuscitou Mariana das portas da morte é o mesmo que hoje seca lágrimas, quebra vícios, restaura casamentos e devolve a saúde. Não é religião. Não é teoria. É poder real, tangível, que muda destinos. E o mais lindo é que essas histórias não são exceções. São a regra para quem persiste. Quem chega com fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, sai com um testemunho que abala gerações. Porque quando Deus começa a agir, Ele não para. E cada vida transformada se torna um farol, chamando outros que ainda estão no escuro. Mariana, hoje com 12 anos, cresceu vendo o impacto do seu milagre. Toda vez que um novo visitante chega à igreja com um diagnóstico sem esperança, ela se aproxima, sorri e diz: eu também já estive assim. Mas Jesus me curou. E Ele pode curar você também. Suas palavras, saindo da boca de uma criança, têm um peso que nenhum sermão poderia ter, porque ela não está repetindo o que ouviu, está contando o que viveu. E é assim que a fé se espalha. Não por palavras bonitas, mas por vidas mudadas. Não por teorias, mas por milagres que não podem ser explicados, só aceitos. Porque quando Deus escolhe agir, até os céticos se rendem. E a história continua. Toda semana, novas páginas são escritas. Novos impossíveis se tornam possíveis. Novos corações são conquistados. Porque a Universal não é um lugar onde se fala sobre milagres. É um lugar onde os milagres acontecem. E enquanto houver alguém disposto a crer, Deus vai continuar usando os simples, os quebrantados, os que o mundo descartou, para mostrar que Ele, sim, é real. E que sua graça ainda está derramada. Sobre todos. O milagre completo. Aquela criança, antes condenada pelos médicos a uma vida de dor e limitações, agora corria pelo templo, os olhos brilhando com uma luz que só quem viu a morte de perto conhece. Os exames antes cheios de sombras agora mostravam um corpo restaurado, sem cicatrizes, sem sequelas, como se a doença nunca tivesse existido. Os pais que chegaram arrasados, saíram abraçados com lágrimas que já não eram de desespero, mas de gratidão. Como? Perguntavam os médicos. Por que? Indagavam os vizinhos. Mas ela, com a sabedoria simples das crianças, apenas sorria e apontava para cima. Deus me abraçou. E ali, entre aquelas paredes onde tantos outros haviam chorado e crido, o milagre se tornou um farol. Não era apenas a cura de um corpo, mas a prova de que a fé não é um refúgio para os fracos, mas uma âncora para os que ousam acreditar quando tudo diz não. Os céticos que antes zombavam agora calavam, não por vergonha, mas por um silêncio reverente, aquele que só surge quando o sobrenatural toca o cotidiano. Reflexão final. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não são os perfeitos que movem sua mão, mas os que, mesmo quebrados, estendem as mãos suplicantes.
O milagre não foi apenas para aquela criança, foi para todos que precisavam lembrar que, no reino de Deus, as últimas páginas da história nunca são escritas com tinta de derrota. Lição de vida. A fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que, se Deus permitir, até o impossível se curvará. E quando Ele age, não é para nos tornar famosos, mas para que o mundo saiba, Ele ainda está aqui. Não nos templos de ouro, mas nos corações que o buscam. Não nas teorias, mas nas vidas que contra toda lógica ressuscitam. E assim a história segue. Porque enquanto houver alguém disposto a ajoelhar, mesmo com as forças acabando, Deus continuará escrevendo seus milagres. Não com tinta, mas com lágrimas transformadas em alegria. Não em livros, mas na carne, no osso, na alma daqueles que, como aquela criança, descobrem que Deus não apenas ouve. Ele responde.